Oi, gente, sejam todos bem-vindos a mais um momento de aulas de geografia, né? Esse componente tão importante, onde a gente consegue entender várias coisas aí do nosso mundo. Eu sou o professor Jefferson, estou com vocês aqui realizando essas grandes análises, né, sobre o nosso planeta, sobre o Brasil também, né? Dentro dessa ciência que é tão importante para a gente compreender, né, o dia a dia, as situações do mundo, né, que de alguma forma impacta a nossa vida. Essa é a aula de número 8, né, objeto de conhecimento, compreensão das transformações técnicas e científicas, bem como dos processos políticos, econômicos, ambientais e culturais nos âmbitos local, nacional e mundial. No detalhamento, a organização do espaço rural e urbano no Brasil. Esta aula, pessoal, vai tratar sobre algumas características do chamado meio rural, né, no Brasil, com foco no Brasil, e também algumas características do meio urbano, nas questões urbanas. A gente vai fazer um breve apanhado de como o Brasil foi se consolidando com relação a isso. O Brasil tem um rural bastante desenvolvido e um urbano também bastante desenvolvido. Informação básica de qualquer aula de geografia, hein, gente? Saber a diferença de rural e urbano, por tudo que é mais sagrado, né? Vamos iniciar. Pessoal, no dia a dia das pessoas, o local, né, o ponto onde elas vivem, onde elas organizam aí sua vida também é muito importante. E existem diferenças, né, nas características dos lugares de onde elas vivem. Tem pessoas que vivem em áreas mais urbanizadas, com construções, com prédios, com muitas casas, poucas áreas verdes, né, tem essa característica. Mas também tem gente que consegue viver num ambiente um pouco mais diferenciado, com uma quantidade de florestas um pouco maior, né, com áreas de campos, com a natureza de maneira muito mais presente, né, ou pelo menos com características assim de construções feitas pelos homens num nível um pouco menor, né? Varia muito, né, de como que as pessoas aí conseguem viver, né? Nessa imagem de satélite, a gente consegue ver claramente que existem pessoas vivendo tanto nessas áreas mais urbanizadas, mas também tem gente vivendo em áreas mais afastadas ali, né? Essas são as características que a gente vai ver ao longo dessa aula, né? Como é que foi se estruturando tudo isso aí. E uma coisa que eu já vou dizer logo aqui desde o começo é que não é necessariamente dizer que uma coisa é melhor do que a outra, né? Vamos nos libertar dessa coisa de que morar na cidade é muito melhor do que no campo. Morar no meio da natureza, livre, é muito melhor do que viver na cidade. Isso não existe, né? Existem características das vivências das pessoas, e como que as pessoas vivem e como que elas querem viver. Beleza, pessoal? Então a gente vai tratar essa aula aqui tentando compreender que não é necessariamente sobre ser uma coisa melhor do que a outra, né? Eu tenho minhas preferências, você também tem, mas a gente vai observar nessa aula aqui como que isso foi evoluindo no Brasil, né? O mundo rural brasileiro não é necessariamente um mundo atrasado, né? Inclusive tem muita tecnologia no campo. Da mesma forma que na vida urbana, nas cidades, não é aquelas mil maravilhas, né? Tem gente que passa muita necessidade mesmo estando no meio de uma metrópole. Então, é sempre bom a gente já deixar claro aqui, né? Porque quando a gente estuda em aulas de geografia diferenças entre rural e urbano, sempre tem aquela coisa de achar que uma coisa é melhor do que a outra, né? Dependendo das preferências da pessoa, é realmente, né? Vamos começar verificando essa primeira tela, né, desse conteúdo da nossa aula de hoje, né? A gente tem então essa informação ali sobre a construção do espaço rural e urbano no território brasileiro. Então, como a gente sabe, é através do trabalho que o homem ele vai modificando a paisagem, nós já sabemos disso. E o trabalho, pessoal, ele funciona em diversos âmbitos aí da sociedade. Tem gente que trabalha mais em ambiente rural, é um trabalho muito importante. Pessoas que trabalham com extração de minérios, pessoas que trabalham com criação de animais, com plantações, são trabalhos importantes. Da mesma forma que pessoas que trabalham nas cidades com construção de estradas, com a questão relacionada ali à energia elétrica, por exemplo, pessoas que trabalham, né, em serviços, em shopping centers, tudo isso também tem a sua relevância, são trabalhos. Mas quando a gente coloca para separar, nós temos os espaços rurais e os espaços urbanos. Essa é uma informação básica aqui para a nossa aula de hoje, né? A gente vai começar, pessoal, verificando aqui a questão do espaço rural. Um ambiente como esse aqui, pessoal, é justamente constituído pelas áreas que não são urbanizadas, né? As áreas que são assim, ó,
basicamente assim, né? Tem ali uma paisagem com uma quantidade de elementos naturais muito maior, né? E são espaços que não são ocupados por áreas de cidade, não tem adensamento populacional, ou seja, não tem muita gente morando. Vamos continuar verificando mais algumas informações aqui na tela, né, que a maior parte do trabalho das pessoas em áreas aqui como essa, pessoal, está relacionado principalmente com a agricultura, né, pessoas que plantam, colhem, manipulam ali, né, o solo, com a pecuária, que é a criação de animais, né, galinha, frango, né, gado, né, os suínos lá, e etc. Né, e também o extrativismo, né, que é o uso ali na retirada de material, né, para poder mandar para outros lugares. Então, esse tipo de atividade são atividades mais comuns para o meio rural. Agora a gente vai dar uma grande mudança aqui no nosso cenário com o apoio da magia da edição. Pronto, ó, um ambiente completamente diferente para a gente poder entender essas diferenças. Né? Se lá num ambiente rural a gente tinha, né, uma paisagem natural muito grande, a gente está vendo numa realidade como essa aqui no vídeo, uma característica totalmente diferente. Né? Quando a gente fala de espaço urbano, a gente está falando exatamente, né, das áreas de cidade, que tem ali pelo menos mais de 20 mil habitantes. Esse é um dos dados que a gente pode usar, né, do que se considera, né, um espaço urbanizado. Tem áreas com uma concentração de prédios, de pessoas, de atividades de comércio maiores. Né? Então é tudo muito estruturado, né, de maneira diferente do que lá no meio rural. Então só pelas características das paisagens a gente vê essas diferenças. Então essa é uma informação básica, né, para esta aula, compreendermos que a paisagem é diferente, as características, né, do que é feito nessas áreas é diferente, e a forma como as pessoas interagem ali com a paisagem também é diferente. Né? Mas lembrando sempre que trabalho é trabalho, não importa onde, não importa em que, cada um tem a sua importância, tá, gente? Vamos tirar esse negócio aí da cabeça de que o importante é vir para cá, aqui que é o que está acontecendo a coisa, né? Eu prefiro aqui, né? Um ambiente urbano mesmo, né? Ficar aí indo para os lugares ali e tal, tudo mais, né? Dirigir aí por aí, né? Mas é claro que tem pessoas que têm uma preferência muito maior por um outro tipo de ambiente, né? Viver de uma outra forma e tá tudo certo. Pessoal, nesse momento da aula agora a gente vai falar exatamente sobre como que esses espaços, tanto o meio rural quanto o meio urbano, né, eles não necessariamente o meio rural é atrasado e não necessariamente o meio urbano é totalmente modernizado e tudo mais. A gente vai entender nessa aula aqui que tem essas variações. Então vamos dar uma olhada nessa próxima tela. A gente vai tentar entender alguns fatores que contribuíram para o desenvolvimento do meio rural no Brasil. Lembrando, o meio rural aqui no território brasileiro, ele não é totalmente atrasado. Ele tem sido muito importante, principalmente para a geração de dinheiro no Brasil, tá, gente? Vamos ver na próxima tela aí alguns fatores importantes para o meio rural brasileiro. As próprias condições naturais. O Brasil tem uma vocação muito grande para a agropecuária. O meio rural avançou muito por conta da qualidade das áreas aqui. O relevo plano em boas áreas do território brasileiro. A questão do clima, região sul, por exemplo, tem uma vocação muito grande para determinados tipos de plantações, por causa das características de clima. Mesma coisa no centro-oeste. Né? Na Amazônia também tem características que beneficiam determinados tipos de plantação. Reservas de água doce, isso é muito importante. Né? Outros fatores que permitiram a evolução, questões históricas, historicamente falando, o fato do Brasil ter sido colônia de Portugal, foi bastante explorado, até hoje isso ainda está aí, né? Fatores políticos, fatores econômicos, né? O incentivo de governos do Brasil, desde a época do Império, né? em utilizar as plantações aqui para exportação, tudo isso são decisões que foram tomadas. Né? Vários outros fatores, sociais, geográficos, como a gente falou. Né? Nessa próxima tela, a gente inclusive vai ver esse mapa que mostra, dedicado em azul, as áreas em azul que estão mostrando os grandes aquíferos do Brasil. Né? Tanto o Alter do Chão, na região norte, que é bem grande, quanto também o aquífero Guarani, né, que tem ali reservas de água muito grande, e isso também acaba beneficiando as plantações no Brasil. Então,
De maneira geral, o Brasil é uma terra que é um terreno, um território que tem ali uma grande vantagem em relação a vários países, e isso beneficiou muito as atividades no campo, né? Outro fator importante é o fato de ter um grande mercado consumidor externo e interno. O que é isso? Muita gente para comprar, né? Tem muita gente que compra do Brasil. O Brasil é um grande parceiro comercial de vários países e tem que ser assim. Não dá para um país ficar isolado na economia mundial. Ele tem que se relacionar com vários países, sim. Nada de ficar falando mal de país vizinho, nada de ficar falando mal de outro país. Tem que manter relações comerciais, sim, né? Com quem quer que seja. E não ficar se metendo em assuntos dos outros países, né? A expansão da modernização agrícola é um assunto que já é importante historicamente para o território brasileiro, como a gente vai ver na próxima tela, né? A gente vê aí que a produção agrícola do Brasil, como ela é hoje, ela é reflexo de todo um processo histórico que vem desde o período colonial, desde quando isso aqui era dominado por Portugal, né? Portugal usava isso aqui como uma grande colônia, né? Retirando tudo que tinha por aqui, né? E aí, por exemplo, a questão da cana-de-açúcar, né, também muito importante, né, para toda essa produção econômica de Portugal, utilizando o Brasil como essas grandes reservas. Então, fazendas como essa que estão aparecendo aí na tela de vocês, eram ambientes onde a economia ia crescendo cada vez mais, né? Mas outros cultivos também eram importantes, e no Brasil até hoje, e lá também era importante. A gente está falando aí de século XVI, né? Há muito tempo atrás, né? Algodão, o cacau, né? Até hoje o cacau é muito importante, né? Para a produção do chocolate, né? O algodão também muito importante para a indústria têxtil, né? Para a produção ali de tecidos, né? De roupas, enfim. O tabaco, né, também é bastante consumido, o tabaco hoje em dia, os cigarros, né, pessoas que têm esse tipo de consumo, né, também é muito importante. O café, durante muito tempo, foi um carro-chefe para a economia do Brasil, né, gerou muitas riquezas ali, com o Brasil Império, né, quando era dominado ali, tinha um império específico aqui no Brasil. A história está aí para nos contar, né? Então o café foi muito importante. E tudo isso aí, a pecuária também, né? Tudo isso aí, pessoal, foi continuando ao longo do tempo, né? Se hoje em dia a gente já tem uma produção rural econômica que vem do meio rural muito grande, isso vem dessa vocação histórica que o Brasil sempre teve. Não foi do nada, né? Foi do nada no começo, né? Mas agora, século XXI, o Brasil tem esses reflexos que vem desse período histórico. O Brasil tem uma grande parte da riqueza que produz vem do meio rural, tem uma importância muito grande. E isso é reflexo de muitas decisões ao longo do tempo, somadas às características da própria natureza do Brasil, né? Não é uma área desértica no território brasileiro. A maioria do território brasileiro tem áreas muito boas para o plantio, e isso acabou fazendo com que o Brasil se beneficiasse nesse sentido, né? Pelo menos quem trabalha com isso. Vamos continuar, pessoal. Atividades agrícolas feitas em larga escala, em grandes latifúndios. Latifúndios são grandes fazendas, né? Grandes propriedades que vão produzir, né? Para mandar às vezes, uma única cultura, uma única produção, né? O uso extensivo do solo, né? As técnicas modernas de agricultura, elas foram surgindo recentemente, mas antes era feito do jeito que dava para fazer. Como a gente sabe, os processos, as técnicas, o trabalho em geral, pessoal, ele vai evoluindo, né? O que antes eram técnicas rudimentares, né? Eram formas mais, né, mão na massa mesmo de fazer, hoje em dia já usa muito mais máquinas. O que antes utilizava mão de obra escrava, né? Escravidão era uma coisa que era normalizada na sociedade 200 anos atrás. E quem falasse contra a escravidão, quem achasse que aquilo ali era... Eu acho que, por acaso, a escravidão é uma coisa que não é legal, não é desumana. Pra quê? Né? A sociedade da época rechaçava esse tipo de coisa. Esse negócio de libertar escravo vai piorar a economia, vai acabar a economia, isso aí. Não tem que acabar com a escravidão, não. Né? Isso aí vai prejudicar a produção econômica do Brasil, não sei o quê. Né? Mas hoje em dia a gente sabe que o trabalho ele também passou por uma série de evoluções, né? Uma série de mudanças, e mesmo assim quem trabalha no campo, na sua grande maioria, né, o trabalho legalizado,
tem um contrato de trabalho, né? Tem atribuições feitas normalmente. Bom, pessoal, vamos continuar então. A agricultura do Brasil, então, a agropecuária do Brasil, vem desde o começo da história do Brasil, praticamente, né? A gente vai continuar vendo novas informações agora aí, desde a volta da década de 40, né? Período já da República, né? Democrática no Brasil, né? A gente tem ali a agricultura brasileira passando por um intenso processo de modernização. Desde a década de 40, a agricultura passou por um grande processo de modernização. E como a gente vai ver na próxima tela, os elementos que a gente... Uma coisa interessante de observar, pessoal, é que os elementos que antes a gente só sentia que aparecia na cidade, a gente já vai começando a ver aparecendo no campo. É aquela mentalidade que eu falei no começo da aula para vocês. Aquela coisa de que o campo é só aquela coisa atrasada, né? É só mexer com a terra e vivendo ali, né? Que nem selvagens e tudo mais. Mas quem mora na cidade, não. É tudo moderno, tudo bem organizado, tudo limpo, né? Então, a gente observa com a evolução do trabalho no campo, né, das atividades no meio rural, é como se a cidade passasse a dominar o campo. Né? É como se a agropecuária ela deixasse de ser aquela coisa, né, suja, deixasse de ser aquela coisa rudimentar, né, de menor importância, né, com menos dignidade. Mas aí a gente vê que, na verdade, mesmo ao fim e ao cabo, gente, o trabalho no meio rural ele é, às vezes, mais importante do que muita coisa que é feita na cidade, inclusive. Por quê? Como está aparecendo ali, a agropecuária ela tem um papel muito importante. Continuar a gerar divisas, né? Gerar dinheiro, gerar renda, né? Fornecer matérias-primas. Nas fábricas, nas indústrias, que é geralmente que fica nas cidades, como é que a fábrica vai produzir um suco de laranja em caixa, né? Se não tem laranja, se não tem o plástico, se não tem as referências lá, né? Os metais, as químicas que são utilizadas no extrativismo. Isso não brota do nada, né? Isso não tem do nada. É uma pessoa que pegou lá no campo, na plantação da laranja, e fez aquele trabalho de mandar e mandou num transporte para uma fábrica. Então, a matéria-prima, ela certamente vem de uma área rural, né, em grande parte, né, dos casos. E também, né, alimentar, como a gente vai ver de novo na tela, alimentar os grandes contingentes humanos. A gente sabe que no território brasileiro existe muito mais gente morando do que no campo. Beleza. Como é que essas pessoas consomem? Elas vão comprar no mercadinho, vão comprar no supermercado, vão comprar lá em qualquer lugar ali, mas para chegar naquela prateleira do supermercado é todo um processo de produção que vem da onde? Vem do campo. Então vamos acabar com esse negócio de que a produção rural ela tem que, né, tem uma coisa assim que não é de importância. Tem pessoas que têm muito talento, por exemplo, para trabalhar com a questão da agropecuária, né, com a criação de animais. Tem pessoas que têm esse talento para trabalhar com a questão ambiental, né? É um trabalho, gente, é uma forma de realizar esse tipo de coisa, né? Então, quando a gente fala de novo rural, pessoal, a gente está falando de um campo muito mais moderno, ou chamado agribusiness, né? Os negócios, o agronegócio, a agroindústria. Quando você tem uma produção industrial lá no campo, né? É coletado aí, a gente está vendo um trator na imagem aí, né? Já não é mais 100 pessoas fazendo o processo de colheita. É uma máquina, um trator, uma colheitadeira, na verdade, fazendo esse trabalho de maneira muito mais rápida. É uma lógica que é da indústria, mas que está presente aí no campo. E tem uma pessoa manipulando ali, inclusive, esse trator, um trabalhador que está ali fazendo isso, né? Vamos continuar, pessoal, verificando mais informações, né, sobre a questão do espaço rural no Brasil. Nessa próxima tela a gente vai ver ali, né? Mesmo assim, pessoal, é claro que ainda existem, né, áreas que são, de certa forma, tecnicamente atrasadas, né? A gente tem ali alguns setores modernos que têm equipamentos de ponta, né, sistema de irrigação, né, tratores, colheitadeiras, uso de drones, tudo isso muito modernizado para elevar a produtividade, para produzir mais. Então a lógica, o que há 200, 500 anos atrás era você ter 100 pessoas ali trabalhando, puxando, plantando e depois colhendo para botar nos... Hoje em dia está tudo mais moderno. Lembra que a gente falou? O trabalho ele se moderniza, os métodos eles se modernizam. Está tudo muito
modificado, mas o trabalho ainda existe, ainda é necessário colher tomates, ainda é necessário colher cana-de-açúcar. Então isso vai sendo feito também, e no meio rural brasileiro isso foi mudando. Então a gente tem aí o predomínio das plantations, voltadas para o mercado externo, ou seja, as plantations a gente costuma ver muito nas aulas de história, são aquelas grandes fazendas que produzem uma única coisa, uma fazenda inteira de soja, uma fazenda inteira de cana-de-açúcar, para poder mandar para fora, né? A gente tem uma característica importante também de discutir, que é a estrutura fundiária bastante concentradora, é outro problema, um problema aí do campo mesmo. Quando você tem uma única pessoa que é dona de uma grande quantidade de terras, né? E aí tem esse problema aí que a gente está vendo, né, até hoje. Mesmo assim, pessoal, o setor agropecuário, ele rende muito dinheiro para a economia do Brasil, né? Cerca de 25% do PIB do Brasil vem lá do campo, porque muita coisa do que é produzida no campo vai para as cidades. Vai para as cidades não, vai para outros países e gera dinheiro aqui para o Brasil. Sobre a questão fundiária, a gente vai ver na próxima tela ali que é um problema, né, realmente muito grande. Você tem um único fazendeiro que vai comprando terra, vai aumentando o terreno. Se tiver alguma família pequena ali, esse cara vai botar pressão. A gente está falando de maneira histórica aqui no Brasil, né? Ele vai botando pressão mesmo para pegar aquela área ali. E ainda tem uma outra situação, né? Áreas de terras indígenas sendo ocupadas, o pessoal quer entrar mesmo para produzir ali e pronto, né? A gente tem a questão dessas formas de produção, do tamanho, das características da produção com os latifúndios, né, que são as grandes propriedades, e os minifúndios, que são as pequenas propriedades. Então você tem ali diferenças, né? As grandes fazendas, que às vezes produzem só para mandar para fora e gerar dinheiro para uma única pessoa, que é o dono da fazenda, né? E você tem os minifúndios, as pequenas propriedades, a agricultura familiar também tem essa característica, as comunidades, né? Enfim, todos esses grupos ali que produzem em menor quantidade lá no campo. A questão fundiária também gera muitos conflitos, pessoal. Na próxima tela a gente vai ver ali com relação à discussão da reforma agrária, né? A gente tem ali, historicamente falando no Brasil, as ligas camponesas, é um tema que foi muito importante, né, para a questão da divisão de terras, acabar com esse negócio. O movimento dos trabalhadores sem terra também é bastante atuante hoje em dia, né, esse negócio de tentar diminuir essa coisa de ter como é que pode uma pessoa ser dona de muita coisa, né, e todo mundo aqui podendo trabalhar e não consegue trabalhar, então é uma discussão que está acontecendo. Bom, pessoal, vamos continuar verificando novas informações agora, né, na tela. A gente vê ali que existem algumas consequências nesse aumento, né, da produção lá no campo, né? Uma delas, que a gente já sabe, é a diminuição da biodiversidade. Como a gente já sabe, para poder ter aquela fazenda, tem que desmatar, né? Tem que tirar, tem que mandar queimar. Se tiver gente morando ali, vai embora, né? Não está nem aí, né? Outra consequência é o êxodo rural, provocado pela saída de pessoas, né? Você tem ali um monte de colheitadeira trabalhando e aquelas pessoas que trabalhavam naquilo têm que ir embora. E também, como a gente falou, está relacionado com o primeiro, a poluição também é um outro problema, né? A poluição do solo. Bem, sobre a questão rural, a gente sabe que existem pontos positivos e negativos. Agora a gente vai dar um foco maior para a questão da urbanização. Vamos dar uma olhada ali. O Brasil, pessoal, ele era um país que durante muito tempo foi considerado como um quintal de Portugal mesmo, né? Mesmo depois que se tornou independente ali, continuou sendo um país bastante rural, mas no começo do século XX, né, a gente observa um Brasil já se modernizando e aumentando, né, a quantidade das suas cidades. Vamos dar uma olhada na próxima tela, que traz mais algumas informações ali. A gente vê que cidades como São Paulo, por exemplo, começaram a expandir, né? Começaram a chegar as fábricas, começaram a chegar as primeiras indústrias e, consequentemente, as pessoas também vão preferindo morar em áreas de cidade. Quando a gente vê lá na década de 50, 60, isso expande muito mais, né? E não só em São Paulo. Rio de Janeiro, as cidades do sul, as capitais do sul do Brasil, as capitais da região Nordeste, vai se expandindo para o Centro-Oeste brasileiro, chegando na região Norte, pelo menos na cidade de Manaus, né, em Belém também. Então existe uma expansão na urbanização do Brasil. As cidades, elas deixam de ser aquelas grandes fazendas, propriedades pouco urbanizadas, para passar a ter uma área com construções, com grandes prédios, né, com transporte o transporte de maneira geral, e a maioria das pessoas vivendo. Hoje em dia, como a gente vai ver nessa próxima tela,
o Brasil é um país urbano, não adianta. A maioria das pessoas está vivendo em áreas urbanas, não adianta. Quando a gente vê, por exemplo, aqui, em 1950, esse gráfico ele mostra ali que das pessoas que viviam no Brasil, a grande maioria vivia no meio rural. Mas quando a gente vem aqui para 2010, a gente observa claramente que esse número mudou muito. Né? Mais de 70% das pessoas, representado pela linha vermelha, né, estão vivendo em área urbana, enquanto menos de 20% vivendo ali na área rural. Então, isso é uma consequência direta dessas evoluções que foram acontecendo nas cidades brasileiras. Né? É por isso que muita gente foca, né, nessa questão de que, se a maioria das pessoas estão morando na cidade, é porque é melhor morar na cidade. E isso virou, né, uma coisa assim que, como se fosse uma opinião geral, né? Morar na cidade é melhor. Né? E isso acaba sendo confirmado por esses dados, né? As pessoas que concordam, né, que viver na cidade é melhor por vários motivos, né? Quando a gente já sabe que a questão de viver no campo também tem as suas características. E o próprio campo, as próprias áreas de interior afastadas das grandes cidades, elas também sofrem alguma evolução, também sofrem alguma urbanização nas suas áreas, né? Nas áreas de sede de município, né? Em algumas áreas ocorrem muitas mudanças. E aí tem essa relação ali também. O fato de ter muita gente morando nas cidades é reflexo de uma consequência que a gente viu e que a gente comentou agora há pouco, mas a gente vai rever agora aí, que é o êxodo rural, que é quando as pessoas preferem sair do campo, é o êxodo, né? Esse termo aí representa isso, né? A saída, e vão para as áreas de cidade. Então o êxodo rural é representado tanto pelas questões de atração das cidades, as pessoas querem morar nas áreas de cidades, elas querem ter mais oportunidades, querem viver aquele ambiente, né? E, ao mesmo tempo, existem fatores de repulsão no campo, quando você tem que sair, né? Às vezes não tem trabalho, ou está tendo algum problema na área onde ela mora, ou a pessoa não tem oportunidade ali de evoluir. Tudo isso é fator de repulsão, que faz a pessoa sair de onde ela está. E isso é reflexo direto, como a gente vai ver na próxima tela ali, né, do que aconteceu com essa urbanização no território brasileiro, principalmente após a década de 50, tá, gente? A gente observa um crescimento em ritmo muito acelerado, mas em outras cidades, inclusive, né, em cidades, principalmente as capitais da região norte, né, isso também tem sido observado bastante. Lembra que a gente falou? Esse negócio de ser melhor, não sei o quê, morar na cidade é perfeito e morar no campo é coisa de gente atrasada? Não é bem assim, tá? Na cidade, que a gente vai ver agora esse vídeo agora, existem alguns problemas também muito comuns das grandes cidades. Os transportes, por exemplo. Olha isso aí, né? É um problema sério, né? A quantidade de pessoas aí que estão avançando. Problemas de habitação também são muito grandes, né? Muita gente morando, então nem todo mundo tem onde morar. Educação, né, também, se tem muita gente morando na cidade, então nem todo mundo vai ter acesso, por exemplo. Esse é um grande problema das prefeituras, né, de não conseguir atender a população infantil, a população jovem, com relação a acesso, principalmente, né, e mesmo adultos, né, que não têm o seu estudo completado, né. Outro problema muito comum é a questão da saúde, também está relacionado, né, de não ter acesso aí à questão de tratamentos adequados, né, então não é aquelas mil maravilhas, você tem muita gente morando, e a água, que também está relacionada com a questão da saúde, né, acesso à água também é outro problema muito sério, né, com relação a acesso, é principalmente relacionado ao acesso, né, fornecimento de energia também é outra situação, né? Principalmente quando a gente fala de bairros novos sendo mal planejados na cidade, né? Tudo isso acaba afetando as características da população. A poluição também é uma coisa aí que está vigente, né, no dia a dia das pessoas. A qualidade do ar nas grandes cidades é um problema, principalmente para quem tem problema respiratório, né? É muito complicado. Isso aí faz ou não faz a pessoa preferir morar numa área com um ambiente natural maior? Claro que faz, as pessoas vão também buscar isso, né, devido a esse fator. Então, gente, nesta aula nós verificamos que existem essas características, né? O meio rural com aquela evolução e o meio urbano, ele também evoluiu, mas essa é uma zona cinzenta, né? O que tem de bom na cidade, o que tem de bom no campo, o que tem de ruim, né, nessas áreas ali. Então, tudo isso fazem as pessoas
não necessariamente preferirem uma coisa do que a outra, e não necessariamente essa ideia de que uma coisa é melhor do que a outra. A gente precisa entender direitinho essas diferentes realidades, e é isso que faz a gente perceber que cada uma tem as suas características específicas.